Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Aqui tudo bem, tudo certo, tudo ok. Somos convidados a fazer-nos uma pergunta importante. A missão de Jesus era morrer na cruz. Isso todos os cristãos são favoráveis. E Pedro tentou impedir que Jesus morresse na cruz. E quando alguém se intrometia assim no projeto de Deus, ele era chamado de Satanás, na linguagem judaica. Então quer dizer que Pedro foi um Satanás nesse momento na vida de Jesus? Vamos supor que ele tenha existido e que alguma coisa sobre ele possa ser retirada da história dos judeus e do judaísmo no primeiro século, um pouco antes, um pouco depois e também das narrativas do Novo Testamento. Os judeus foram dominados por outros povos que quase toda a sua história antiga de existência, os judeus foram dominados por outros povos em quase toda a sua história antiga de existência nas regiões da Mesopotâmia. Podemos citar alguns eventos fundamentais que podem endossar esta proposta. Os assírios em 722 antes da era cristã, a primeira diáspora. O Império Caldeu em 626 antes da era cristã, o Império Babilônico em 587 antes da era cristã, o Império Macedônico grego com Seleuco em 305 a 64 antes da era cristã. Os macabeus derrotaram Seleucidas na batalha de Bet-Sur em 164 antes da era cristã. Roma, a segunda diáspora, os romanos invadiram o território palestino em 63 antes da era cristã com Pompeu. Depois de algum tempo, inicia-se a Guerra Judaico-Romana entre os anos de 66 a 73 antes da era cristã. A ideia de um messianismo guerrilheiro independente que luta pelo Estado judaico e também pelos judeus ecoa com a unção de Saul e de Davi. Posteriormente temos esse mesmo evento com o persa Ciro o Grande. Com o passar do tempo, os macabeus, que eram um exército de rebeldes judeus, libertam parte do seu povo dos Seleucidas e empreendem o messianismo com Judas o Macabeu. Os macabeus durante anos lideraram um movimento que levou à independência da Judéia. A dinastia dos Asmoneus, fundada por Simão Macabeu, foi bastante atuante neste contexto. Assim sendo, vários líderes macabeus foram consagrados pelo povo como Messias, enquanto outros se autodenominavam de Messias, embora alguns desses sem a aceitação do povo hebreu. Contudo, todos tinham algo em comum, a luta por meio de guerrilhas contra os opressores na busca pela recuperação do território que Deus deu a eles. Israel, Jerusalém, Palestina. Não pagar impostos aos romanos, os seus opressores, não pagar impostos aos seus opressores, reunir as 12 tribos de Israel, não mudar nada daquilo que for escrito na Torá e instituir um governo teocrático mundial. Desta forma, Jesus, como um judeu tradicional, não cumpriu nenhum desses papéis, mas ele não seria crucificado pelos judeus por causa disso. Afinal, existem muitos judeus iguais a ele naquele tempo. Já os messias anteriores a Jesus foram decapitados ou crucificados por Roma. O problema é que se sabe, fora da Bíblia, quem de fato foi o Nazareno. Portanto, qualquer afirmação sobre sua conduta inflamada, digna de crucificação por sedição, por trair os romanos, pode ser uma grande invenção histórica, por falta de dados que dão conta deste evento, inclusive quando utilizado os famosos crivos históricos para avaliar determinados eventos da antiguidade. Com relação ao Novo Testamento, que traz em seu núcleo uma quantidade
expressiva de livros, o Novo Testamento mostra inúmeras contradições sobre o personagem Jesus Cristo. Ele morreu na Páscoa ou depois dela. Não menos importante, os textos ali são pró-Roma, em detrimento dos judeus, que os romanos tratavam de maneira pejorativa devido aos zelotes. Contudo, não eram todos os judeus maltratados, obviamente, mas nesse cenário evangelístico, Jesus teria tido disputas com outras religiões judaizantes, como os fariseus e os saduceus, engrandecido a fé do soldado romano, concordado com o tributo a Roma, dai a César o que é de César, disse ainda que para amar o seu inimigo, que nesse caso seriam os romanos. Por isso Jesus era pró-Roma. Entenderam por que Jesus era pró-Roma? Jesus era pró-Roma porque Jesus teria tido disputa com outras religiões judaizantes, como os fariseus e saduceus, engrandecido a fé do soldado romano, então querendo dizer que o soldado romano tinha mais fé do que os próprios judeus, concordando com o tributo a Roma. Então Jesus dizia: dai a César o que é de César, continua escravo, dando a César o que é de César. Disse ainda para amar os seus inimigos. Quem eram os inimigos dos judeus? Os romanos. Então Jesus tinha um discurso pró-Roma. Não menos importante, Jesus tinha um apóstolo zelote chamado Simão, possivelmente uma forma que o autor do texto de Marcos usou para mostrar a força do zelotismo no conto sobre Jesus, sua troca por Barrabás, outro zelota, e que foram uma das razões pela queda do famoso templo, juntamente com os revolucionários chefiados por Eleazar, filho do sumo sacerdote, que ocupavam o templo e a fortaleza Antônia, matando todos os homens da segunda legião. O templo era visado para ataques dos zelotas sicários em dias festivos. O Jesus da Bíblia se irrita com os verdilhões e isso deve ter gerado dois problemas. Primeiro, o lucro que eram dos romanos e dos saduceus foi exponencialmente diminuído. Segundo, Jesus teria sido reconhecido como um Messias ao estilo zelote e imediatamente capturado e como todos antes dele, punido com a crucificação. Porém, Roma não fazia seus julgamentos e punições no dia festivo de maior lucratividade, tampouco incomodava as autoridades responsáveis, o prefeito, os sacerdotes, o sinédrio, para prestar esse tipo de serviço na Páscoa. Todavia, em todo dia não festivo, com essas mesmas condições supracitadas, ele teria sido severamente punido pelos judeus? Pouco provável. Um abraço, tchau.